Né, falando sobre a nossa eritroblastose fetal, né, na segunda parte de doenças comuns em RN, né, a eritroblastose fetal, ela também denomina essa doença como rhesus, né, uma doença hemolítica por incompatibilidade RH, né. O que é uma doença hemolítica, né? É onde que o nosso corpo ele destrói as nossas hemácias, né? Ou uma doença hemolítica dos recém-nascidos, que surge quando a mãe é RH negativo, né, que já tenha gestado um filho RH positivo ou que tenha entrado em contato com o sangue RH positivo por uma transfusão sanguínea, né, ou que dá à luz a uma criança com RH positivo, ela acaba tendo produzindo anticorpos, tá? Mas essa questão não acontece, tá? Se ela não tiver entrado em contato com esse RH positivo, né? Então, após o primeiro parto, né, ou acidental transfusão, esse sangue da mãe entra em contato com esse sangue desse concepto, no caso do feto, e produz esse anticorpo contra os antígenos existentes nas hemácias, caracterizada pelo RH positivo, né? Posteriormente, essa segunda gestação, esses anticorpos ele pode transportar até a placenta, né, e causar uma hemólise desse sangue do segundo filho. Então, aqui tem a foto, né, da primeira gestação, a mãe é RH negativo. E aqui as hemácias do RH positivo do feto, né, passa para a mãe. A mãe, então, entra em contato com o RH positivo e negativo. Quando chega aqui a mulher sensibilizada, os anticorpos anti-RH, porque ela já entrou em contato com esse sangue, né? E o próprio corpo dela vai produzir anticorpos, porque ele não conhece esse fator RH, né? E aí, na terceira foto aqui, na segunda gestação, o que vai acontecer se ela não fizer um tratamento, né? Esses anticorpos anti-RH passam da mãe para o feto e podem destruir as hemácias fetais, porque o anticorpo vai tentar eliminar, tá? Esse sangue que ele não é do corpo da mãe, né? Então, normalmente, não se encontra em corrente sanguínea os anticorpos RH, né? Porque senão, o que aconteceria, né? Ele destruiria nossas próprias células, tá? Isso só vai acontecer se a mãe entrar em contato com esse sangue, tá? E após o nascimento ocorrer, né, o organismo desse recém-nascido, ele com intensa destruição de massa, ele resultará em uma anemia profunda, além da icterícia adquirida, uma resposta de acúmulo de bilirrubina, né, que pode ser sintetizado no fígado a partir dessa hemoglobina, né. Como consequência da anemia, são produzidas e liberadas na corrente sanguínea hemácias imaturas, denominadas eritroblastos, que é onde que dá a denominância dessa doença. E essa condição de incompatibilidade pode levar à morte da mãe ou do bebê, tá? Além de também representar uma importante causa dessa incapacidade prolongada, né? Como danos cerebrais, insuficiência hepática, né? Quando o grau dessa sensibilização da mãe é pequeno, os problemas manifestam apenas após o nascimento da criança. Nestes casos, substitui, né, todo o sangue do recém-nascido por um sangue RH negativo. Deste modo, esses anticorpos presentes no organismo da criança não terão hemácias para aglutinar, né, uma vez que essas células apresentam uma meia-vida de 3 meses. E as hemácias transferidas são gradualmente, né, substituídas por outras geradas pela própria criança. E quando completar, né, a substituição total, já estarão mais presentes anticorpos maternos, né, anti-RH, na circulação do filho. E existem a possibilidade, tá, da realização de exames intrauterinos para elucidação do tipo sanguíneo do concepto, porém estes são contraindicados para evitar essa possibilidade de troca sanguínea entre mãe e o feto. Né? A prevenção pode ser feita com o uso de antissoros, anti-RH positivo. Neste caso, sempre que a mãe apresentar sangue RH negativo, é importante conhecer o tipo sanguíneo do pai. Para prevenir a ocorrência da eritroblastose fetal numa segunda gestação, quando a mãe é RH negativo, é o parceiro desta RH positivo, recomenda-se a administração endovenosa, né, que é a gamoglobulina, anti-RH,
Por conseguinte, né, ao nascimento do primeiro bebê RH positivo. Essa substância irá causar esse bloqueio no processo, né, que sintetiza anticorpos contra o sangue RH positivo do feto. A mãe recebe uma dose passiva temporária de anticorpos que eliminam as encontradas na corrente sanguínea que sejam, né, RH positivo, impossibilitando, deste modo, a mãe que produz anticorpos permanentes. Essa incompatibilidade de ABO, né, que é uma doença hemolítica, que é considerada uma doença benigna, né, quando o tipo sanguíneo materno e o paterno A ou B ocorre a criança a produção do antígeno A ou B, né, que fará com que a mãe produzir, né, o anticorpo A ou B ou penetrar em sua corrente sanguínea, que provocará hemólise das hemácias e retornará à corrente sanguínea do recém-nascido. Esses casos da predominância no grupo O, né, com o grupo A, o sintoma, né, da incompatibilidade irá aparecer em 48 horas pela confirmação desse teste de Combs, tá? Então, é feito esse teste, que é direto, negativo ou baixo, e uma ligeira anemia, né? O tratamento será realizado por meio de fototerapia também, que é necessário providenciar imediatamente a sanguíneo transfusão, que houve uma elevação da bilirrubina acima de 20, né, por 100 ml de sangue. Essa incompatibilidade RH, né, a hemólise perinatal ocorre quando as hemácias feitas ou neonatais, portadoras de antígeno D ou DU, são destruídas por anticorpos materno, IgG até anti-D. E a hemólise excessiva é a conjugação de bilirrubina e a excreção ineficazes, né, que é a icterícia. Mais frequentemente em brancos do que negros, tá? Raramente ocorre na primeira gestação, é mais na segunda gestação. A gravidade da doença RH tende a ser pior com a sucessão das gestações e a capacidade da mulher de produzir anticorpos é variado, né? Essa transfusão feto-materna ocorre somente em 50% das gestações, cursando uma anemia, hepatoesplenomegalia ou hiperbilirrubinemia, né, precoce, que são aquelas duas doenças que a gente citou, né? E outras manifestações é a descompensação cardíaca, né, o desconforto respiratório, a nasarca, colapso respiratório e hipoglicemia. A hidropsia fetal, ela forma grave da doença, né, na qual há um acúmulo anormal de líquidos em 2 ou mais compartimentos: pele, pleura, pericárdio, placenta, peritônio, líquido amniótico e geralmente evolui com óbito. O teste de Combs direto positivo é a presença de anticorpos, né, D. E a causa mais comum dessa doença hemolítica no RN é 15% dos nascidos tem risco ABO, né, 0,3, 2,2 e a manifestação da doença. Limitados o RN tipo A ou B, né, e mães do tipo O. Essa doença é mais leve que a causada por incompatibilidade do RH, tá? Esses anticorpos não necessitam dessa sensibilização prévia, tá? Presentes da fração do IgM, né? A gente falou do IgG, agora é IgM, né? De gamoglobulina e atravessa a placenta, ou seja, pode estar presente na primeira gestação. O quadro clínico variável, ele sendo icterícia nas primeiras 24 horas, né? A principal manifestação essa icterícia tem uma evolução errática, né? E pode persistir por 2 semanas. A hepatoesplenomegalia discreta, ela pode ocorrer, tá? Anemia grave, hidropsia fetal são raras, né? Icterícia raramente evolui para quinictérios. O Combs indireto, né, pode estar positivo e o lactato hidrogenálise é um dos indicadores para hemólise, né? Aí aqui mostra a foto do sangue da mãe, RH negativo, né, do lado de fora, né? O amarelinho sendo anticorpos anti-RH e o sangue do filho, né, RH positivo. Então mostra aqui o quê? Os anticorpos atacando, né, cada célula ali, ó, do sangue do filho, né?
porque foi produzido na primeira gestação, né? A exsanguinotransfusão, que é uma transfusão sanguínea com um objetivo terapêutico, do qual ocorre trocas do volume total ou parcial, que é chamado de exsanguinotransfusão, tá? Que é considerada a primeira terapia de sucesso no tratamento da icterícia neonatal grave, né? Este não é um procedimento total isento de risco, né? Mesmo sendo classificado como seguro, apresenta índice de mortalidade de 0,5 a 3,3. Essa exsanguinotransfusão, ela é realizada se em fototerapia intensiva, falhar em reduzir os níveis de bilirrubina para uma faixa segura, se a criança tem alto risco de quinictérios ou já apresenta sinais de quinictérios, independente do BTF, né? E as complicações, né? É a acidose, alterações eletrolíticas, hipoglicemia, trombocitopenia, sobrecarga hídrica, arritmias, né? Enterocolite necrosante, infecções e reação ao enxerto hospedeiro e morte. E esse tratamento pode ser repetido, né? Até que o alcance do nível seguro do BTF. E assim ficamos hoje com esse tema.